Lucas capítulo 5, versículo 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus estava quase sempre cercado por pessoas, mas passar algum tempo a sós com Deus era importante para ele. Ele garantiu que encontrasse tempo para ficar a sós com o Pai. Ele frequentemente se retirava da multidão ou ia para a encosta da montanha para orar. Ele até passou 40 dias no deserto sozinho, orando e jejuando. Veja, todos nós precisamos criar tempo para ficar a sós com Deus. Em nossa caminhada de fé, precisamos voltar constantemente para Deus em silêncio. Não só porque Ele exige isso de nós, mas porque é bom para nós. Isso nos torna mais fortes como pessoas. Deus quer que encontremos uma maneira de excluir tudo e a todos, para que possamos passar um tempo orando e lendo Sua palavra. É verdade que para alguns ficar sozinho com Deus é mais fácil do que para outros. Nossas diferenças de personalidade tornam mais fácil ou mais difícil dedicar um tempo a sós com Deus. Sua personalidade talvez seja naturalmente mais confortável estando sozinha. Você realmente não precisa de pessoas ao seu redor e é mais feliz assim. Para outros, ficar sozinho pode ser difícil. Pode parecer solitário, desconfortável e até estranho, porque sua personalidade ganha vida quando está perto de pessoas. Mas, se você gosta de ter pessoas ao seu redor ou não, Deus quer que todos nós reservemos tempo para ficar a sós com Ele. Longe das demandas da vida, longe do barulho e do clamor, longe das muitas vozes, das opiniões e conselhos das pessoas, longe da pressão dos colegas e das pressões sociais. Veja bem, estar sozinho com Deus é a única maneira pela qual o seu eu espiritual está rejuvenescido e revigorado, diretamente na presença de Deus. Se sua fé estiver baixa, passe um tempo a sós com Deus, e Ele a fortalecerá. Se você estiver se sentindo cansado de espírito, passe algum tempo sozinho na presença de Deus e Ele o reanimará. Você tem alguma decisão importante a tomar e precisa da orientação de Deus? Passe algum tempo sozinho ouvindo sua voz e Deus falará com você. Ficar a sós com Deus é um momento em que Ele se revela a você. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, Ele diz: E buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Buscar a Deus com todo o seu coração significa que você dá a Deus sua completa devoção e atenção. Isso significa que você colocou o Criador do universo como prioridade. Isso significa que Deus está acima do seu trabalho, família, amigos ou até mesmo da igreja. Há momentos em que nossas agendas lotadas na igreja nos impedem de nos concentrar naquele que viemos adorar. Somente quando você se esforçar para estar a sós com Deus, você o encontrará. E não me refiro a ficar sozinho porque você está tentando escapar de qualquer coisa ou não quer assumir nenhuma responsabilidade. Não estou falando sobre ficar sozinho porque você acha que é melhor do que seu irmão ou porque acha que é bom demais para se misturar com outras pessoas. Eu não estou falando sobre ficar sozinho porque você está deprimido. Não. Se você está deprimido, por favor, encontre uma maneira de obter ajuda, receber conselhos, encontrar alguém para orar com você e caminhar com você nesses tempos sombrios. Estou falando sobre ficar sozinho para que você possa passar um tempo com Deus. Encontre tempo, uma vez por dia ou várias vezes ao dia. Pare o que você está fazendo e retire-se do mundo para buscar a face de Deus. Antes de escolher seu cônjuge ou comprar aquela casa, antes de mudar de emprego ou comprar esse seguro. Em qualquer coisa que você esteja fazendo, reserve um tempo a sós com Deus para que Ele direcione seu caminho. Você perderá menos tempo cometendo erros ou fazendo coisas que Deus nem mesmo chamou para fazer. Antes de escolher seus 12 discípulos, Jesus saiu para orar. Antes de começar seu ministério, levou 40 dias sozinho para orar e jejuar. Antes de ser crucificado, passou um tempo a sós com Deus para que pudesse ser fortalecido por dentro. Se você está procurando clareza sobre uma situação em sua vida, passar um tempo sozinho pode ser a única maneira de entender o que Deus quer para você ou de você. Porém, vivemos em uma época em que não sabemos ficar sozinhos. Mesmo quando estamos tentando ficar sozinhos ou agindo como se estivéssemos sozinhos, estamos tirando selfies de tudo o que estamos fazendo e publicando nas redes sociais.
Você tira uma foto de si mesmo orando, #hora da oração. Você tira uma foto de si mesmo tomando café de manhã, #tomando um café da manhã. Você está sozinho, mas ocupado, postando tudo nas redes sociais e checando seu telefone, esperando que outras pessoas gostem de sua postagem ou comentem sobre sua postagem. Não, esse não é o tempo de silêncio que você precisa com o Senhor. Você está apenas solitário se você fizer isso. Isso é atrair o foco para si mesmo em parte sem importância da sua vida. Você está procurando amor nas redes sociais e quando ele não chega, você se sente ainda mais solitário. Não me entenda mal. Nem sempre é ruim compartilhar o que você está fazendo nas redes sociais. Às vezes isso ajuda outras pessoas. Mas se você está fazendo isso por atenção ou amor, esses são os motivos errados e são um sinal de que você está sozinho. Para estar verdadeiramente a sós com Deus, pode ser necessário deixar de lado todos os aparelhos eletrônicos, abster-se de usar as redes sociais, enviar mensagens de texto, tirar fotos e fazer ligações telefônicas. Isso significa que você fecha a porta e entra no quarto de oração, onde é apenas você e Deus passando tempo juntos. Trate-se de ter conversas significativas com Deus e reservar tempo para estudar sua palavra. É quando todos os outros ruídos foram abafados e a única coisa que você pode ouvir é a voz de Deus Todo-Poderoso falando ao seu coração. Curiosamente, Deus também quer que fiquemos sozinhos às vezes, simplesmente para descansar. Sim, descanse. Marcos capítulo 6, versículo 31. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. No mundo em que vivemos hoje, glorificamos o fato de estarmos ocupados. Estamos passando de uma reunião para outra, de um negócio para outro, de uma função para outra. Mas Deus diz, nos Salmos 103, versículo 14: Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus sabe que somos apenas carne. Ele sabe que sem descanso nosso corpo ficará fraco e doente. Deus sabe que quando seu corpo não descansa, ele não pode funcionar como ele quer. É por isso que Jesus se afastou da multidão depois de ministrar a eles. Ele precisava de um tempo a sós com Deus Pai, onde pudesse descansar e ser revigorado. Ficar a sós com Deus é uma maneira de acalmar nossos corações e mentes para que possamos descansar adequadamente. Ficar a sós com Deus é uma maneira de nos encher de sua alegria e paz. Somente o tempo com Deus nos energiza a continuar com o propósito de nossa vida. Deus quer que fiquemos sozinhos por várias razões, mas as mais difíceis envolvem momentos em que Ele nos separa de todos e de tudo que conhecemos. Em tempos como esses, Deus está nos preparando para uma tarefa. Você se vê pensando de forma diferente e vendo a vida de uma perspectiva diferente. Deus usa esses momentos solitários para nos preparar para a sua direção e seus propósitos para nós. São momentos em que você pode ter pessoas ao seu redor, mas ainda assim se sente sozinho, porque está em uma época de separação e santificação. Durante os tempos de isolamento, Deus fortalece nossa determinação, nos treina para discernir melhor sua voz e nos encoraja a parar de buscar validação nas opiniões dos outros. Veja bem, se você se importa muito com o que as outras pessoas pensam a seu respeito, você nunca fará um trabalho significativo para Deus. Para ser corajosamente a voz de Deus em sua geração, você precisa ser uma pessoa que não esteja preocupada em agradar as pessoas. Passar um tempo a sós com Deus pode ajudá-lo a aprender a depositar sua total confiança nele, a olhar somente para ele, em busca de seu senso de valor e aceitação. Muitos servos de Deus registrados na Bíblia passaram por períodos sozinhos. Deus permitiu que eles ficassem sozinhos para que ele pudesse prepará-los para o seu destino. Dê uma olhada em José, que seus irmãos o venderam como remédio. Tenho certeza de que foi uma época sombria para José. Uma época em que ele se sentia traído, sozinho e abandonado. No entanto, Deus permitiu e aproveitou a situação para preparar o caminho para José se tornar uma grande liderança e evitar a fome em sua família e nação. Quando olhamos para a vida de Moisés, ele estava vivendo uma vida feliz no palácio, desfrutando de todos os benefícios de ser filho da filha do faraó, mas foi forçado a fugir para o Midian.
longe de tudo que ele conhecia da família e amigos, para que ele pudesse escapar da pena de morte por matar um egípcio. Embora tenha conhecido a esposa e família quando estava em Midian, só posso pensar que este foi um momento muito difícil para ele. Ele teve que passar muitos anos longe de sua primeira casa. Mas nessa época de separação e de estar longe do lugar que ele chamara de lar, Deus se revelou a Moisés, falou com ele e o usou para libertar os filhos de Israel. Há circunstâncias em que você pode descobrir que Deus gentilmente encoraja as coisas para que você se encontre sozinho, às vezes até sem família por perto. Ele pode permitir que eventos em sua vida o separem dos outros, para que ele possa prepará-lo para o seu destino. Além disso, Deus não revelará a sua glória a ninguém. Às vezes, ele prioriza estarmos sozinhos como uma forma de expressar: acima de tudo, Senhor, você é o que mais importa para mim. E todos nós, em um momento ou outro, não fizemos de outras coisas nossos ídolos, fizemos do dinheiro nosso Deus, tornamos os relacionamentos com homens mais importantes do que nossos relacionamentos com Deus. A única maneira de ter um relacionamento significativo com Deus é passar um tempo longe de outras pessoas e bens materiais. Neste lugar onde Ele tem toda a sua atenção, Ele o santificará e o tornará seu. Êxodo capítulo 34, versículo 14. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Quando você sentir que está sozinho, que todo mundo está abandonando você, não tenha medo, não se preocupe, não se desespere. O Senhor sabe por que Ele quer você sozinho e, quando tudo estiver dito e feito, Ele o usará para a sua glória. Quando Deus quiser você sozinho, será por um bom propósito. Deus não quer que fiquemos sozinhos para que Ele possa nos punir. Não, Ele tem bons planos para nós. Ele nos quer sozinhos para nos dar nova vida. Ele nos quer sozinhos para que possa nos equipar. Ele nos quer sozinhos para que possa nos dar sabedoria e direção. Ele quer que fiquemos sozinhos com Ele porque nos ama e deseja passar tempo com seus filhos. Descobriremos significado, força e vitória passando um tempo a sós com nosso Pai Celestial. Você já leu na Bíblia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito? Você já parou e ponderou sobre o que isso significa? Veja, acho que deixamos a lógica, os prêmios baseados no mérito e o resto do mundo nos moldar tanto que é difícil entender o que esse versículo da Bíblia significa. Deus pode realizar seus planos de vida, e até da pessoa mais improvável que você possa imaginar. Deus é capaz de pegar uma pessoa sem mérito, absolutamente sem nenhuma qualificação, zero chances, e mudar sua vida para cumprir seu propósito. Quando Davi escreveu em Salmos, versículo 16, capítulo 6, ele disse: As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Davi quis dizer que seu destino dado por Deus era sua herança, ou legado. Ele quis dizer que Deus lhe deu o direito de reivindicar. Embora Davi vivesse na antiga e inferior aliança, sob a lei, ele sabia algo que alguns de nós não sabemos, embora vivamos na nova e superior aliança. Se você ler os versículos antes desta grande proclamação de Davi, o homem segundo o coração de Deus verá por que ele tinha tanta certeza de que Deus faria isso por ele. Em Salmos capítulo 16, versículo 1 a 5, diz: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Fique de olho em como suas palavras fluem. Ele começa identificando a fonte da sua ajuda. Nem sua mãe, nem seu pai, nem conhecidos ou amigos. Deus era aquele que ele chamava de refúgio, não sua esposa ou filhos.
Em seguida, ele continua e declara por quem preferiria estar cercado. Não pelos príncipes ou rainhas, não pelos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, não pelas celebridades, mas homens piedosos, homens e mulheres piedosos. Para ele, essa era a verdadeira nobreza. Essas eram as verdadeiras celebridades. Essas eram as pessoas para manter companhia. Isso soa estranho para você? Você olha em volta e vê a vida dos cristãos como uma piada? O que torna os filhos de Deus, os justos, aqueles que Davi, o homem segundo o coração de Deus, chama de verdadeira nobreza. No livro 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6 confirma isso. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel e testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Se a palavra de Deus é o pensamento, a intenção e a perspectiva de Deus, então devemos acreditar nela pelo que ela é. Podemos ver que a Bíblia diz que Deus não só nos liberta de nossos pecados, mas também do diabo. Ele então fez algo ainda mais impressionante. Ele nos aceitou falhos e imperfeitos como somos. Ele foi tão obstinado quanto nós e nos fez seus governantes e sacerdotes. Esses dois títulos indicam obrigações maiores, mas também mostram que fomos elevados e nos dão acesso à herança de Deus. Você pode imaginar isso por um momento? Então, realmente não importa como sua vida está agora. Isso não muda quem você é aos olhos de Deus, como seu filho, que acredita na graça salvadora de Jesus e está nela, com ele e na fé. Davi disse que tinha uma herança divina e que era uma boa herança. Ele disse também que, mesmo que viesse inferno ou a maré alta, ele se certificaria de receber riachos e prados agradáveis como sua parte. Nosso texto de título é Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por favor, anote cuidadosamente essas palavras. Sabemos, estamos seguros e convencidos de que tudo, não apenas algumas coisas, mas tudo, o bom, o ruim, o feio, o doce, o azedo, o prazeroso, o doloroso, todas essas coisas trabalham juntos para o nosso bem. Esse é o mesmo entendimento que Davi teve, e é o mesmo entendimento que eu quero que você tenha agora. Onde você está na jornada da sua vida hoje? É verdade que você fez do Senhor Deus seu refúgio? É verdade que você escolheu fazer de Deus sua única opção e nenhuma outra? É verdade que você escolheu a conexão com Ele em vez da conexão com as coisas e as ofertas de Satanás? Se sim, então me ouça. Você nunca estará em desvantagem, meu amigo. Nunca. O que quer que esteja acontecendo com você, ou já tenha acontecido, faz parte de um plano maior, se desenrolando para levá-lo ao melhor que Deus tem para você. Pode não parecer, mas tenha certeza de uma coisa: o melhor ainda está por vir. Meu amigo, o melhor ainda está por vir para você. Não se preocupe com o passado. Os dias não serão os mesmos. Se um bilionário gentil lhe oferecesse $1 bilhão em dinheiro, ou lhe desse acesso a ele para que você pudesse pedir o que quisesse, quando quisesse, pelo resto da sua vida, o que você escolheria? Você pegaria o dinheiro ou o acesso? Eu tenho certeza que você escolheria o acesso, porque você obteria algo que valesse mais que o dinheiro. Com acesso, você teria mais dinheiro, mais recursos, conexões de relacionamentos e assim por diante. Muito mais do que a pessoa que pegaria o dinheiro poderia receber em toda a sua vida. Agora, com esse conhecimento recém-descoberto, reflita sobre Deus. Que tipo de relacionamento você acredita ter com Ele, agora que você é membro da sua família? Veja bem, eu gosto de como Davi deixou claro que essa herança é exclusiva para aqueles que fazem do Senhor seu refúgio e fazem sua vontade, como seus servos. Em outras palavras, aqueles que entregaram suas vidas nas mãos de Deus, mesmo que eles não percebam agora, as bênçãos de Deus são destinadas a essas pessoas. O que a Bíblia descreve são precisamente eles. Se você também aceitar Jesus em seu coração, você se juntará a este grupo. Tudo o que acontece com você, querido filho de Deus, é para o seu bem.
Ele foi chamado de muitas coisas, todas as quais atestam a verdade das suas palavras. Ele é conhecido por vários nomes, e fiel é um deles. Ele permanece fiel às pessoas que chama. Ele é confiável para cumprir suas promessas. Ele é um amigo fiel. Ele nunca deixa de cumprir sua palavra, dia ou noite. Não há celebrações por sua fidelidade. Na paz e na guerra, na calma e no caos, no pouco e na abundância, ontem, hoje e amanhã, ele é fiel. Esse é o tipo de Deus que servimos. Ele permanece verdadeiro. Ele vai fazer isso exatamente como Davi disse. Essa também é uma promessa para nós. Davi sabia disso e ele fez sua declaração. Você deve saber e fazer disso sua garantia também, meu amigo. No primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, diz: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele vai fazer isso, meu amigo. Ele vai fazer. Pode não acontecer hoje, pode não ser agora, ou neste fim de semana, ou na próxima semana. Pode não ser do jeito que você quiser, como ou quando quiser, mas certamente vai acontecer. A Bíblia diz que Deus torna tudo bonito em seu tempo. A época em que a maçã se torna uma linda árvore pode não coincidir com a época em que a cerejeira floresce. No entanto, em seu tempo, cada um se torna lindo. Você ainda não atingiu seu potencial. É possível que você tenha trabalhado muito, mas parece que seus anos passaram voando. Você sofreu uma quantidade significativa de perda e parece que você não tem mais nada. Eu lhe trago boas notícias, meu amigo. Ainda não acabou. Você serve a um Deus que clama por coisas que não existem como se existissem. Você pertence a um Pai que pode falar sobre ossos mortos e secos, e suas palavras lhe darão vida. Lhe darão uma pele totalmente nova e lhes darão um novo começo. Se ele pode fazer isso, então você não é um caso perdido. Acredite nas promessas maravilhosas de Deus para você. Cuidado com as atividades do inimigo, em que ele tenta roubar seu amor por Deus, plantando pensamentos e sugestões negativas em sua mente. Cuidado com suas mentiras e alternativas falsas. Fortaleça seu amor por Deus e sirva-o de todo o coração. Busque e direcione sua vida na direção de seu propósito para você. Você vai descobrir que aquelas coisas que aparentemente perdeu por conta do seu amor por Deus, aquelas dores pelas quais você, pelo visto, passou por conta do nome dele, valerão a pena no final. Sim, a lógica é boa. Sim, receberemos muitas coisas boas com base em nossos méritos. No entanto, não se deixe enganar. Deus não baseia suas bênçãos somente em lógica ou mérito. Ele depende do seu amor e graça. Ele depende mais da sua natureza do que da nossa. Então, quando você está cara a cara com essa situação questionável sobre como as coisas vão acabar, antes de olhar para a lógica, examine o livro de Deus, a Bíblia. Veja o que ele disse antes de decidir se você as merece ou não. Deus é quem escolhe um ninguém e o coloca entre príncipes e nobres. E lembre-se, eu disse, a verdadeira nobreza é aquela que está unida a Deus. A sociedade pode não reconhecer você, mas Deus reconhece. Os homens podem não gostar de você, mas Deus o vê e o ama completamente. Há um provérbio que diz: um com Deus é a maioria. Isso não é uma questão sobre se está certo ou não. Isso é uma confirmação de que Deus é maior do que a maioria. Deixe o mundo inteiro estar contra você. Se Deus está ao seu lado, você tem todas as vantagens. Você não pode perder com Deus ao seu lado. Hoje, diga a si mesmo: não se trata de onde estou fisicamente agora, mas de onde estou espiritualmente. Estou sentado com Cristo em lugares celestiais. Eu tenho uma boa herança. Não posso ficar em desvantagem, porque amo o Senhor e sou chamado de acordo com seu propósito. Eu existo para servir a agenda de Deus na terra. Diante disso, nada do que aconteceu comigo ou vai acontecer é uma coincidência. Pode não ser bonito agora, mas sei que meu Redentor vive. Pode não parecer bom agora, mas o que parece perdido será restaurado. O que parece morto ganhará vida. Minha situação desesperadora mudará para o meu bem. Portanto, acredito que receberei. Eu me recuso a temer ou até mesmo falar sobre fracasso. Não posso falhar, porque Cristo vive em mim. Deus é a minha herança, e Ele é tudo o que eu preciso. Em nome de Jesus Cristo, acredito que o melhor ainda está por vir e que será a minha realidade no devido tempo. Amém. Os relacionamentos são um dos maiores presentes da vida. Família, amigos, entes queridos, pais, filhos, colegas. Nossos relacionamentos com as pessoas formam a beleza da sociedade e da comunidade. Através dos relacionamentos, somos capazes de encontrar companheirismo e construir união.
Por meio de nossa associação com as pessoas, somos capazes de nos conectar uns com os outros, independentemente de origem, história, raça ou status social. Até mesmo a Bíblia, ao expressar o poder de ter alguém ou pessoas em sua vida, disse em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aguentarão, mas um só, como se aguentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Além disso, quando Deus criou o homem no Éden e abençoou a humanidade para que se multiplicasse por toda a terra, Ele estava estabelecendo a essência da comunidade. O homem foi construído para ser um ser social, para viver em comunidade, para se comunicar. É por isso que temos olhos para ver, ouvidos para ouvir, pés para se mover, mãos para tocar, pele para sentir o toque e assim por diante. Você pode amar a si mesmo, mas estar cercado por pessoas amorosas faz uma grande diferença. Muitas vezes você pode ser capaz de se ajudar, mas em alguns momentos você precisará da ajuda de outras pessoas. E saber que elas estão lá para ajudá-lo é uma grande bênção. Isso foi algo que Jesus percebeu. É por isso que ele prometeu sua companhia sempre presente a seus discípulos e a todos que acreditam nele por meio do Espírito Santo. João capítulo 14, versículos 17 e 19. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Isso é uma coisa tão linda, sabendo que enquanto você viaja pela vida enfrentando a turbulência, as mágoas e as tempestades, os altos e baixos, você sempre terá alguém perto de você quando ninguém mais puder estar. Existem diferentes tipos e níveis de relacionamentos que desenvolvemos ao longo da jornada da vida. O valor de cada relacionamento é determinado pelo tipo de conexão que compartilhamos ou pelo tipo de benefício que eles trazem para nossas vidas. Por exemplo, com ou sem benefício, porque estamos conectados à família pelo sangue, compartilhamos uma conexão especial com os nossos pais e irmãos. Não importa quantas diferenças você possa ter com sua família, ela ainda é sua família. Nada pode mudar o fato de que o mesmo sangue flui pelas suas veias. Embora a família possa abandoná-lo e machucá-lo, eles ainda são o que são. Isso vale para o seu cônjuge. Veja bem, seu cônjuge partilha com você um vínculo físico, legal e espiritual. De fato, a Bíblia diz que quando um homem e uma mulher estão devidamente e legalmente unidos no casamento, é Deus quem os uniu e ninguém tem permissão para separar essa união. É uma união vinculada na terra e no céu. Marcos capítulo 10, versículos 7 e 9. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. Deus é glorificado em qualquer relacionamento que nos torne mais fortes, melhores e nos ajudam a cumprir seu propósito para as nossas vidas. Nossos amigos, cônjuges, conhecidos e familiares são uma adição incrível às nossas vidas. No entanto, hoje, caro amigo,
Tome nota desta mensagem muito importante. Você nunca deve elevar alguém em sua vida a um ponto em que você tenha que implorar a ele ou a ela que permaneça em sua vida antes que eles o façam. Quando um relacionamento parece um favor feito de uma pessoa pela outra, não é mais um relacionamento. No mundo de hoje, há um desejo enorme no coração de muitas pessoas de se sentirem amadas, aceitas e desejadas. Esse desejo levou algumas pessoas a se entregarem, perdendo lentamente de vista sua própria autoestima, até serem reduzidas a nada, além de uma ferramenta, nas mãos de alguém que está lá apenas para um passeio divertido e as jogará fora quando quiserem. Amado, você é muito mais do que pensa que é. Você não é apenas alguém que busca a validação do mundo. Você não é apenas um homem ou uma mulher procurando ser amado pelas pessoas. Você é mais do que isso. Você é o filho do rei. Você não sabe disso? Quero dizer, o monarca do universo chama você de seu bem mais precioso. Ninguém vê em você o que ele vê, nem mesmo você mesmo. Davi, o doce salmista, perguntou uma vez nos Salmos 8, capítulo 3, versículo 6. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Você também pode colocar seu nome ali mesmo, querido santo. Você é tão especial para ele. Ele chama você de geração escolhida. Ele te chama de realeza, um sacerdócio real. Ele te chama de nação santa. O Senhor Deus Todo-Poderoso olha para você e o chama de uma alma muito peculiar, especial, única e incrível. Isso é quem você é. Agora você vê que reduzir-se a buscar a validação de uma pessoa que está aqui hoje e partirá amanhã é uma grande injustiça contra quem Deus diz que você é? Porém, eu não nego que você nem sempre estará certo em suas escolhas de relacionamentos ou em suas relações com as pessoas que Deus trará para a sua vida. Algumas pessoas entram em sua vida para cumprir o propósito de Deus em você e para você. Elas podem acabar indo embora porque você não consegue ver esse propósito, ou até mesmo apreciá-lo no momento. Talvez porque você ainda não tenha conhecimento o suficiente, ou ainda seja imprudente e imaturo neste momento. Conforme você cresce, você pode aprender a apreciar muito mais as pessoas em sua vida. Você pode aprender a amar as pessoas corretamente. À medida que envelhecer, você descobrirá como trazer paz e cura às pessoas que Deus colocou em sua vida. Dar valor e apreciar as pessoas que Deus traz para a sua vida, reconhecer suas limitações e fraquezas, reconhecer quando você está errado e errou, humilhar-se para aprender e crescer com elas, é uma ótima maneira de manter um bom relacionamento e se tornar grande. No entanto, cada pessoa que entra em sua vida tem um tempo, uma estação e um propósito. Um dos maiores desastres que você pode trazer para a sua vida como indivíduo é manter um relacionamento por muito tempo com alguém que deveria estar em sua vida por pouco tempo. Com o tempo, esse relacionamento se tornará um fardo, uma bomba relógio à espera de explodir e destruir coisas em sua vida. O mesmo acontece com um relacionamento de longo prazo sendo interrompido porque não atende às suas especulações desejadas. Caro amigo, às vezes o melhor de Deus nem sempre vem nas embalagens mais bonitas. Não saber a diferença entre os tipos de relacionamentos que estão em sua vida ou como gerenciá-los trará mais perdas do que ganhos. Portanto, meu amigo, se ou quando as pessoas optarem por deixar sua vida a qualquer momento, especialmente quando você sabe que não fez nada que desagrade a Deus, por favor,
deixe-as ir. Há apenas um relacionamento em sua vida que você não pode dispensar: seu relacionamento com Deus. Se ou quando qualquer outro relacionamento terminar, contanto que você possa ter certeza de que não foi por causa de sua má atitude, ferindo uma boa alma em sua vida, mas por causa de uma ameaça, um desejo de substituir Deus em sua vida, de rebaixar seu valor ou fazer você correr atrás deles, como se sua vida dependesse disso, deixe-os ir. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. As pessoas podem optar por deixar sua vida por motivos diferentes. Você precisa entender isso, meu amigo. Algumas pessoas vão embora porque não podem mais manipular você como costumavam fazer. Outras vão embora quando você começar a se defender e disser o que há de errado com o que elas fizeram ou com o que pediram para você. Algumas pessoas vão embora quando não puderem mais mexer com sua vida. Alguns partirão quando encontrarem novas presas, ou saem porque encontram alguém que acreditam ser melhor do que você. Como eu disse, você não é perfeito. Deus nem disse que você é. No entanto, você não permanecerá do jeito que está enquanto estiver à luz do que Deus disse a seu respeito, crescendo em sua graça e misericórdia. O que você precisa em sua vida agora não é alguém que o veja como você tem sido, mas alguém que seja corajoso o suficiente para vê-lo como você pode ser. Você precisa disso em sua vida, meu amigo. Você não precisa de outro amigo que queira sair e desperdiçar seu tempo e destino com coisas triviais. Você não precisa de outro amigo que só queira se misturar com o mundo e que se ofenda quando há a menor menção de se destacar. Você precisa estar com as pessoas certas. Vou dizer isso de novo. Você precisa estar perto das pessoas certas. Você precisa de pessoas que o aproximem de Deus, mais perto do destino, mais perto da retidão e da santidade. Você precisa de pessoas que o amem pelo que você é e o convidem pacientemente a se tornar quem você deveria ser. Portanto, quando alguém que não pode fazer isso, que não vê isso, decide sair, deixe-o ir. Deus removerá algumas pessoas da sua vida para colocar as pessoas certas. Às vezes, Ele as removerá para criar espaço. Portanto, em vez de chorar porque alguém que te deixou ou porque alguém que te decepcionou, regozije-se, meu amigo. Comemore e considere a partida deles como uma libertação de tudo o que poderia ter acontecido se eles não tivessem sido removidos da sua vida. Eu encorajo você a crescer em sua vida espiritual por meio da oração, do estudo da Bíblia e da comunhão com outros cristãos tementes a Deus. Isso é um modo de capacitar e aumentar seus sentidos espirituais. Isso se chama discernimento. Por meio do discernimento, você saberá quem deveria estar em sua vida e quem não deveria. Através do discernimento, você entenderá como Deus gostaria que você lidasse com um relacionamento que está começando em sua vida. Por meio do discernimento, você será capaz de ler os sinais de que alguns devem ficar e outros devem sair. Além disso, o Espírito Santo, habitando dentro de você, pode ajudar o seu discernimento. Isso, no entanto, será o resultado de um espírito muito sensível e bem desenvolvido. Neste dia, meu amigo, aproxime-se de Deus. O Pai Celestial se preocupa com você e deseja protegê-lo dos perigos deste mundo. É hora de prestar atenção nele, conhecê-lo, reconhecer sua voz e agir conforme sua vontade. Para que eu pudesse transmitir essa mensagem a você corretamente, eu sabia que tinha que me colocar no seu lugar. Eu sabia que tinha que ser honesto comigo mesmo
sobre uma coisa. Pode ser muito difícil continuar acreditando que Deus ainda está trabalhando quando tudo na minha vida diz o contrário. Quando as coisas estão indo bem para outras pessoas e sinto que tudo está dando errado, pode ser difícil acreditar que Deus ainda está trabalhando. Você pode estar orando sobre algo, mas continua piorando em vez de melhorar. Como você acha que Deus ainda está trabalhando neste caso? Acredite em mim. Eu sei o que é estar em tal situação. No entanto, eu quero dizer isso a você. Ainda assim, atreva-se a acreditar em Deus. Não importa onde estejamos, o maior bem que podemos fazer por nós mesmos é continuar acreditando que Deus é para nós. Olha, o mundo hoje não encoraja você a acreditar em Deus, a confiar no processo de sua obra. Não quer que você cumpra as promessas de Deus. Isso o pressionará tanto que você começará a pensar que Deus está realmente contra você. O mundo quer que você assuma o controle de sua vida sozinho. Ele quer que você se prepare e vá interpretar seu próprio herói. No entanto, querido filho de Deus, você pertence a Deus. Seu destino está nas mãos dele. Ele te ama tanto que acha que seria errado te esquecer. Veja como os versículos a seguir descrevem isso. Isaías 49, 14 e 16. Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Talvez você esteja sentado aí agora, olhando para a sua vida ou situação, e parece que nada está acontecendo. Quero que você saiba, sem sombra de dúvidas, que mesmo naquele momento em que parece que nada está acontecendo, Deus ainda está trabalhando em segundo plano. Lembre-se do que Ele disse sobre cada um de seus filhos em sua palavra. Ele tem um plano para nossas vidas. E mesmo que não pareça agora, este plano destina-se a ajudá-lo. Eu não sei como, nem posso dizer que sei exatamente o que Ele está fazendo, mas permita-me encorajá-lo com estas palavras. Ouse continuar acreditando em Deus. Você sabia que, mesmo antes de começar a acreditar nele, Deus já tinha você em mente? Mesmo antes de você vir a Ele, Ele já havia começado a fazer planos para salvá-lo? Pense nisso por um momento. A Bíblia diz que mesmo quando nós, você e eu, ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Mesmo antes de você reconhecê-lo em sua vida, Deus deu seu Filho para salvá-lo. Antes de você pisar em direção a Ele, Ele já estava correndo em sua direção. Antes de você chamá-lo, Ele estendeu as mãos em sua direção. Agora, pense por um momento. Se Ele fosse tão longe para salvá-lo, você acha que Ele faria tudo isso para deixá-lo do jeito que você está ou onde está agora? Paulo disse em Romanos 8:32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Muitas vezes, esquecemos essa informação muito importante, mas estou feliz que você esteja vendo isso hoje. Lembre-se que, mesmo quando não parece, Deus ainda está trabalhando. Quando você está se candidatando a um emprego e parece que ninguém quer empregá-lo, Deus ainda está trabalhando em seu nome. Quando você está trabalhando e trabalhando, dando o melhor de si, e ninguém parece apreciar ou mesmo reconhecer, Deus ainda está trabalhando. Quando sua vida parece marcada pelo fracasso em todos os lugares que você vai, Deus ainda está trabalhando a seu favor. Ouça, você não precisa entender todos os detalhes. Encontre força nessas palavras. Deus nunca falhará com você. Mesmo que pareça que Ele o fez, Ele nunca o fará. Você consegue se imaginar no lugar de José? Visualize-se cheio de esperança e vontade de tornar seus sonhos e aspirações uma realidade. Então, de repente, toda a estrutura desaba como um castelo de cartas. Imagine como José deve ter se sentido quando seus próprios irmãos planejavam matá-lo, antes de finalmente concordarem em vendê-lo como escravo. Imagine-se no lugar de José, quando ele foi reduzido do status de um garoto rico, quase como um príncipe, a um escravo em uma terra estranha, longe de casa. Ele não conseguia escrever uma carta para o pai,
Não havia telefone para entrar em contato com a casa. Você se sentiria perdido e sozinho, abandonado em tal situação. E mesmo quando as coisas pareciam se acalmar um pouco, e ele estava bem na casa de seu mestre, ele foi incriminado pela esposa do mestre e enviado para a prisão sem julgamento. Lembre-se de que esse mesmo José se recusou a pecar com a esposa de Potifar por causa de seu temor a Deus. Gênesis 39, 7 e 9. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele estava muito consciente em agradar a Deus. No entanto, sua própria vida levantaria a questão: onde estava Deus em tudo isso? Por que Deus não o exonerou de todas as acusações? Por que Deus permitiu que ele fosse preso? Onde estava Deus quando ele estava sendo acusado injustamente e depois enviado para a prisão? Mas, querido amigo, sentiríamos falta de Deus se quiséssemos tão rápido tudo do jeito que queremos. Mas se você olhar de perto, do começo, do meio e do final da vida de José, Deus estava envolvido. Mesmo na casa de seu mestre, a Bíblia disse que Deus estava com ele e lhe concedeu favor, fazendo com que tudo o que ele fazia prosperasse. Embora fosse uma casa de escravidão, ele ainda prosperava lá. Ele foi isento dos sofrimentos dos outros servos. A maioria de seus servos teria sido morta, mas Deus fez com que eles o prendessem em vez disso. Por quê? Porque José fez o que estava escrito. Deus estava ocupado nos bastidores. Tudo estava indo do jeito que havia sido planejado. Mesmo na prisão, Deus estava com ele e lhe concedeu favor. Olha, como eu sei que Deus está sempre trabalhando e estava trabalhando na vida de José, mesmo nessa situação. Não foi por acaso que José foi preso na prisão real. Não foi por acaso que os servos do faraó o ofenderam e ele o jogou na mesma prisão real, onde José estava detido. Não foi por acaso que ambos tinham um problema naquela prisão que só José poderia resolver. Também não foi por acaso que a interpretação de José estava certa. E aconteceu exatamente como ele disse que aconteceria. Isso não é tudo, meu amigo. Lembre-se, eu disse, mesmo quando não parece, Deus ainda está trabalhando. Você deve se atrever a continuar acreditando. Depois de tudo o que aconteceu, tudo voltou a ser como costumava ser. O servo foi libertado e se esqueceu de José. Eu gostaria de acreditar que Deus permitiu que ele esquecesse. Por quê? Porque se eles libertassem José imediatamente, ele não seria capaz de ocupar a posição que Deus havia planejado para ele. Talvez ele se tornasse outro servo e Deus tivesse outra coisa em mente. José não foi feito para ser um servo por toda a vida. Seu destino era governar e tudo estava em andamento para levá-lo a esse destino. Então Deus fez o servo esquecer de José por um tempo. Deve ter sido doloroso ajudar alguém em ser esquecido. Mas não se esqueça, Deus ainda está trabalhando. Não estabeleça o seu destino quando Deus não o fez. Atreva-se a confiar nele. Não importa o que aconteça. Então, alguns anos se passaram, e era hora de José se revelar. Era hora de ele dizer o que sabia. E isso deveria ser um fato marcante. O que Deus fez, então? Ele permitiu que surgisse um problema que somente José poderia resolver. O faraó teve um sonho que nenhum de seus sábios poderia resolver. Foi nessa época que o servo se lembrou de José. Você percebe isso? Tudo o que José havia feito e passado o estava preparado para esse grande momento. Esse foi o momento da vida dele e, cara, ele estava pronto. Ouça como o salmista escreveu sobre isso. Salmos 105, 18, 22. Cujos pés apertaram os grilhões, foi posto em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar. O governador dos povos e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Você conhece o resto da história. José deu a interpretação e acrescentou instruções sábias. Isso agradou ao rei e a todos aqueles que testemunharam José. Foi assim que ele foi promovido a primeiro-ministro do Egito sob o faraó. No entanto,
No grande esquema das coisas, Deus estava cumprindo um plano por meio do destino de José, que salvaria não apenas a nação egípcia, mas a raça israelita e outras nações que se beneficiariam disso durante a fome. Eu não sei o que você está passando ou onde você está agora. No entanto, eu quero solicitar a você: não pare de acreditar em Deus. Não é seu trabalho descobrir como Deus responde ou responderá a você. Não é seu trabalho saber quando Ele lhe responderá. Ele te deu um trabalho, que é acreditar. Jesus disse em Marcos 5:36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Só acredite, meu amigo. Não pare de acreditar. Eu sempre digo às pessoas, e acredito que esse é um ótimo momento para contar, porque o que você ouve é igualmente importante para influenciar o que você acredita. Eu digo às pessoas: se você tiver força para dar mais um passo, coloque-o à sua frente. Deus nunca voltará atrás no que prometeu a você, se você mantiver seus olhos e coração nele. Meu Deus ainda está curando os doentes, meu amigo. Não pare de acreditar nisso. Deus ainda está ressuscitando os mortos. Não pare de acreditar. Deus ainda está mudando as histórias da vergonha para a honra. Não pare de acreditar. Deus ainda está mudando vidas. O que você precisa fazer? Continue acreditando. Se você continuar acreditando, chegará à linha de chegada. Se você está tendo dificuldades para acreditar em Deus, nesta época de sua vida, eu gostaria de encorajá-lo a pedir a ajuda dele agora mesmo. Eu lhe digo a verdade, assim como o pai da criança doente da Bíblia fez. Nas suas palavras: Pai, eu tenho fé. Eu gostaria de ter mais fé em você do que tenho no momento. Por favor, ajude-me a superar minha incapacidade de acreditar. Ajude-me a manter a pouca esperança que tenho, pois preciso mais do que mereço. Por favor, ajude-me a acreditar, apesar do meu ceticismo. Tenho fé que você ouvirá minha oração e me salvará, assim como fez com José. Confiarei em você enquanto eu viver, e sei que um dia em breve, tudo o que você me prometeu acontecerá. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não perca a esperança, querido filho de Deus. Deus ainda está fazendo milagres. Continue acreditando. Tudo é possível para quem acredita.